Eu acho que junho de 2013 não está bem explicado até hoje. Eu considero a Lava Jato o mais importante acontecimento da atualidade na vida pública brasileira. Eu acho que a Lava Jato ela é, ao mesmo tempo, facciosa e republicana. A Lava Jato escancara a deformação patrimonialista do Estado brasileiro, que não começou em 45, começou com as caravelas. É muito difícil julgar intenções, né? Mas a gente pode julgar os efeitos práticos, né? Mérito dos governos Lula e também Dilma ter permitido uma justiça mais independente, que deu as condições para que a Lava Jato ocorresse. O Instituto da Delação Premiada, uma Polícia Federal que teve autonomia para investigar. Vamos analisar, por exemplo, o que foram as 10 medidas propostas pelos procuradores. Foi uma campanha política aquilo. As pessoas, de um modo geral, superestimam muito a importância da corrupção nos problemas brasileiros. Eu sou André Singer, professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo e acabei de publicar um livro chamado O Lulismo em Crise. Eu sou Eduardo Genetti, sou professor, sou escritor, acabei de publicar um livro chamado O Elogio do Vira-Lata e Outros Ensaios. Olha, eu acho que junho de 2013 não está bem explicado até hoje, né, em alguns aspectos. O que eu consegui identificar é uma situação que eu chamo de cruzada, no sentido de que você tem um movimento que começa pela esquerda, com o movimento Passe Livre, que é um agrupamento nitidamente do campo da esquerda, até radical, que ganha uma certa força, mas que vai, vamos dizer, ser potencializado pela repressão do dia 13 de junho e que aparece depois, no dia 17, com uma outra cara, porque vão para a avenida grupos que não são de esquerda, que são grupos de centro, grupos de direita e grupos de extrema direita. E esses grupos vão gradativamente. Também é preciso dizer que o movimento não foi homogêneo no Brasil inteiro, né? Mas em São Paulo, por exemplo, esses movimentos vão ganhando predominância, a ponto de expulsarem a esquerda da Avenida Paulista, alguns dias depois, né? na maior manifestação. Então, por isso que eu chamo de cruzamento. Você tem movimentos que vão numa direção e movimentos que vão na outra, como se fosse uma avenida de pista dupla. O que não é muito claro, né, para mim é como que setores que não eram de esquerda, e, sobretudo, minha interrogação é sobre esses setores que depois vão configurar uma extrema-direita que hoje ficou razoavelmente forte. Como é que elas, tão rapidamente, né, decidem ir para a rua logo depois de uma repressão, que, na verdade, foi comandada por um governo do PSDB aqui em São Paulo? Isso eu nunca entendi muito bem. Essas manifestações de massa têm elementos muito imponderáveis e é sempre muito difícil explicar a sua gênese e a sua dinâmica. O caso de junho de 2013 é curioso porque ele começa com um erro muito característico do governo Dilma, que foi um pedido do ministro da Fazenda para retardar o aumento do preço do transporte, para não contaminar a inflação daquele mês. Pediu para os prefeitos não fazerem o reajuste naquele mês, deixar mais para frente. Tradicionalmente se faz o reajuste do transporte no mês em que os estudantes estão em férias, porque aí não tem manifestação. Os prefeitos acolheram o pedido do ministro e resolveram fazer em maio o reajuste, com os estudantes mobilizados, e começou o que o André estava descrevendo. Começou o movimento do passe livre contra os 20 centavos. O que é mais surpreendente é que um movimento muito localizado e muito particularizado, que começa com estudantes, rapidamente toma conta da nação e coloca o governo no corner. O governo Dilma ficou completamente aturdido e perplexo diante da extensão e da profundidade que aquilo assumiu. Eu me lembro muito da declaração do Gilberto Carvalho, que era secretário da Dilma, como o povo é ingrato. É coisa de Revolução Francesa, né? Como o povo é ingrato, está se manifestando contra o quê? Está tudo tão bom. Mas o povo não estava sentindo isso. A população brasileira, e aí tem muita coisa misturada, como o André falou, a população não estava feliz com a vida tal como ela estava.
e demandava políticas públicas muito mais consistentes e transformadoras da vida cidadã, da vida em sociedade. E aquilo ganhou vida própria, terminou em violência, como aliás terminou também a greve dos caminhoneiros, mas o que mostrou foi o grau de insatisfação, mesmo depois de um período de crescimento e de aparente solução, encaminhamento das questões da desigualdade no Brasil. O grau de descontentamento da população com a vida e com as políticas públicas. Aquela demanda por padrão FIFA, quer dizer, de repente o dinheiro público aparece para construir estádios que são elefantes brancos no Brasil inteiro e não tem dinheiro público para saneamento, não tem dinheiro público para transporte de qualidade para a população. O Estado brasileiro arrecada 34% do PIB em impostos e metade dos domicílios não tem saneamento básico. Se a população não se revolta com isso, eu não sei com o que vai se revoltar. Junho de 2013 foi uma manifestação, no meu entendimento, dessa natureza. Esse assunto a gente poderia passar a tarde discutindo esse assunto, né? Porque ele é infindável. Eu acho que eu tenho um pouco de dúvida no seguinte aspecto da reflexão do Eduardo, é que claro que há uma insatisfação, havia uma insatisfação, como há, né? Os problemas brasileiros são graves e só que eles são mais ou menos, olhando do ângulo da situação de 2013, eles são mais ou menos permanentes, né? Esse problema, por exemplo, do saneamento, né? Isso é um problema histórico que o país não consegue resolver, né? Nós temos uma economia que não é pequena, nós temos uma economia que chega em determinados momentos a equivaler à do Reino Unido, mas temos só 50% de saneamento básico no país, né? E isso não avança, ou avança muito pouco, muito devagar e tal. Então, é claro que há insatisfação, mas continuo não entendendo muito bem essa explosão naquele momento, né? Isso não porque, por exemplo, havia problemas econômicos, sempre há algum, né? Mas falou-se muito eu estudei esse assunto, foi o semestre da inflação do tomate, né? Mas depois você vai ver, no final das contas, o que houve foi 1%, um ponto percentual a mais na inflação, dentro da meta. Mas quer dizer, André, que já teve o pedido do ministro da Fazenda para adiar o reajuste da tarifa para segurar artificialmente a inflação naquele mês. E foi isso que, inadvertidamente, provocou o movimento estudantil. Porque se fosse nas férias do reajuste do ônibus, não ia ter reação. Já tinha um problema de inflação pairando. Esse tipo de casuísmo da política econômica da Dilma que foi o grande desastre, né? De achar que vai controlar a inflação represando o preço de ônibus, atrasando 2 meses o preço do ônibus, ou então represando os derivados de petróleo, ou represando a energia elétrica, que gerou desequilíbrios brutais na economia brasileira, inclusive inflação. Teve que aumentar o juro, com a economia em recessão, foi por aí que a coisa desencaminhou. Mas é que são duas coisas diferentes, porque de fato houve mesmo esse pedido, foi em janeiro, né? O reajuste ia ser feito em janeiro, houve pedido para transferir. Havia algum problema de inflação? Havia algum, mas não desse tamanho para justificar o que aconteceu, né? Se nós também tivemos, só para dar um exemplo, vamos dizer, atual, nós tivemos uma situação econômica muito ruim no ano de 2017 e a população não foi à rua para exigir que o presidente Temer fosse afastado quando ele foi julgado pela Câmara dos Deputados em agosto e outubro. Então, é meio estranho. Não é que não haja problemas, é claro que há problemas, né? Mas é estranho se você olha comparativamente aquela explosão naquele momento. Tem um imponderável nisso aí, como teve na greve dos caminhoneiros, que também ninguém esperava que pudesse se espalhar e tomar a dimensão que tomou. Começou por uma coisinha localizada e de repente o país inteiro parado e o governo completamente nas cordas, aturdido, sem saber para onde ir. Há uma dinâmica parecida. Eu acho que as novas tecnologias têm também um ponto aí, porque elas permitem mobilização descentralizada de uma maneira como não existia no passado. Isso eu concordo. De fato, tem uma novidade aí que se expressa nos dois casos, que são as redes sociais. Olha, no livro eu tenho uma subseção, né, dedicada a isso, então vou dar a resposta primeiro. Eu acho que a Lava Jato ela é, ao mesmo tempo, facciosa e republicana. Essa foi a conclusão que eu cheguei.
E aqui eu preciso dizer o seguinte, não está em julgamento a intenção dos atores. Até porque eu acho que é quase impossível você ter elementos empíricos para afirmar o que determinados atores quiseram ou deixaram de querer fazer. O que eu acho que dá para afirmar é quais foram os efeitos objetivos da ação. E aí eu vejo o seguinte, a Lava Jato, ela levantou muitos elementos importantes de como funciona e funcionava a política brasileira, e esse é o seu aspecto republicano. No entanto, ela concentrou o seu esforço em, vamos chamar assim, demolir um dos lados do jogo, que é o lado do lulismo, do PT, do ex-presidente Lula. Eu acho que há vários episódios de intervenção nitidamente política, nós poderíamos citar, por exemplo, aquele momento em que o juiz Sérgio Moro decide divulgar uma gravação entre a então presidente Dilma e o ex-presidente Lula para impedir o presidente Lula de tomar posse como chefe da Casa Civil, isso que é uma intervenção política nítida, direta, né? E que, aliás, foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas também, digamos, se a gente quisesse um momento emblemático, é aquela exposição do procurador Deltan Dallagnol, do PowerPoint, no qual ele praticamente assina uma declaração dizendo, olha, tudo que nós achamos, tudo que nós queremos é chegar ao centro, que é o ex-presidente Lula. O centro do quê? De tudo, né? Agora, o que é esse tudo? Se nós olharmos com cuidado, o que a Lava Jato descobriu, que não é pouco, né? E que, insisto, esse é o seu aspecto republicano, objetivamente republicano. É um modo de financiamento da política brasileira de 45 para cá. E eu estou me baseando num depoimento importante levantado pela própria Lava Jato, que é o do ex-senador Sérgio Machado, que tem conhecimento de causa, porque o pai dele foi, durante muitos anos, deputado do antigo PSD, depois ministro da Aviação Civil, e ele foi herdeiro desse capital político na Câmara dos Deputados, depois no Senado, então ele sabe do que está falando. Quer dizer, um modo de financiamento da política que passa por uma relação entre Estado e empresas, né? Grandes empresas. No entanto, em 1945, quando esse sistema começa, o presidente Lula tinha meses. Não é possível, né, atribuir a ele o centro de um sistema que começa muito antes dele se tornar um ator político. Eu estou tentando caracterizar uma coisa logicamente impossível, né? Então, eu acho que esse é o aspecto faccioso da Lava Jato, que desequilibrou o jogo político. Não obstante, há um aspecto republicano, que é de ter levantado e revelado como funcionava esse sistema, colocando em questão todos os partidos, né? E, sobretudo, os partidos importantes, os quais acabaram por, digamos, não oferecer, na minha opinião, respostas suficientes, né, para o que aconteceu. O PSDB e o PT tentaram dar a resposta, fizeram alguma resposta, o MDB, que eu saiba, nem tentou. Eu considero a Lava Jato o mais importante acontecimento da atualidade na vida pública brasileira. Eu acho que a cada década, mais ou menos, o Brasil tem uma grande mobilização, uma grande bandeira, uma grande causa que mobiliza a sociedade, mobiliza as tentativas de avançar. A década de 80 foi a década da redemocratização, muitas idas e vindas, grandes frustrações, a derrota da direta jazz, mas esse movimento foi completo, acabou, nós terminamos. Na década de 90, nós tivemos a estabilização monetária, uma verdadeira saga, muitos planos de estabilização fracassados e grandes desapontamentos, o país na beira do precipício várias vezes, mas finalmente com um plano real. Viramos a página, o Brasil conquistou uma moeda estável, que é uma instituição fundamental, e o equivalente disso agora, eu considero a Lava Jato. Por quê? Porque ela escancarou, eu vou um pouco mais longe que o André, e ela escancarou a deformação, a Lava Jato escancara a deformação patrimonialista do Estado brasileiro, que não começou em 45, começou com as caravelas, que é essa indefinição incestuosa entre público e privado. O fato é que duas empresas privadas no Brasil colocaram o Estado brasileiro na folha de pagamentos. E isso escancarou-se, isso foi revelado para a sociedade graças às apurações da Lava Jato. Eu concordo com o André que está incompleto. Precisa terminar esse caminho e tem muita gente a ser investigada e punida exemplarmente pelo que cometeu. Alguns protegidos por foro privilegiado, que também é uma aberração do nosso Estado patrimonialista.
Mas o importante é o seguinte: o que é a deformação patrimonialista do Estado brasileiro? É o encontro de duas forças, de dois grupos que se encaixam. O patronato político, para usar a expressão do Raimundo Faoro, que só pensa em se perpetuar no poder e usa todas as prerrogativas que tem para se manter nele, legais e ilegais. E do outro lado, segmentos muito relevantes do empresariado, que em vez de buscar o crescimento dos seus negócios no mercado, encontra junto aos governantes, junto ao patronato político, um atalho para poder crescer sem ter que passar pelas agruras de inovar, de ser eficiente, de entregar valor socialmente reconhecido. Esses dois grupos se encontram, se encaixam, se entrosam, eles convivem na vida brasileira desde sempre, e a Lava Jato trouxe um processo de explicitação de como se opera, do modus operandi desse imbricamento entre público e privado espúrio na vida brasileira. É um processo de autoconhecimento fundamental. Mérito dos governos Lula e também Dilma ter permitido uma justiça mais independente, que deu as condições para que a Lava Jato ocorresse. O Instituto da Delação Premiada, uma Polícia Federal que teve autonomia para investigar, eu acho que foi muito bom. E é mérito, eu acho que é mérito, sem dúvida nenhuma, desses governos. Agora, precisa completar esse processo, ele é condição necessária, mas não suficiente para vencermos a deformação patrimonialista. A condição suficiente será a renovação nas eleições e será a mudança de regras do jogo político, para que ele não degringole de novo nessa caricatura de mercado e nesse mal entendido que se tornou a democracia no Brasil. Eu acho que não foi a tônica dominante das investigações. Em um outro momento pode ter havido um atropelo, até no afã de fazer justiça, porque o Lula estava em vias de se proteger com foro privilegiado de se tornar ministro. E num afã, o Sérgio Moro resolveu ir para um mata-mata. Foi para uma situação limite. Agora, de um modo geral, eu não vejo, eu vejo predominar um elemento essencialmente técnico, de busca de informações e de punições e de tentar avançar na limpeza realmente dessa fisiologia horrorosa que tomou conta e que vai além do financiamento de campanha. Porque há muito beneficiamento privado e público, que não tem nada a ver com campanha. Tem a ver com o uso do Estado para fins particulares, tanto no setor privado como entre os políticos que se beneficiaram disso aí. Em parte, o que você está chamando de facciosismo da Lava Jato é o fato de que os incumbentes do poder, quando a Lava Jato aconteceu, eram quem eram. Se fossem outros, a dinâmica teria sido outra, teria ocorrido de outra maneira. E está faltando completar. Eu acho que tem expoentes de outros campos políticos que deveriam, a essa altura, já estar na cadeia e não estão. E me espanta muito um partido como o PSDB não expulsar imediatamente o senador Aécio Neves quando apareceu com mala de dinheiro e com a família envolvida em práticas completamente inaceitáveis. Eu acho que é realmente difícil entender que uma figura como essa permaneça solta depois do que se revelou. A Lava Jato se tornou uma cunha na política. Ela, em certa medida, passou a determinar os rumos do jogo político a partir de um certo momento. Eu vejo que esse protagonismo político, ele não ficou só no plano, digamos, daquilo que resultou de uma ação meramente técnica. Vamos analisar, por exemplo, que foram as 10 medidas propostas pelos procuradores. Foi uma campanha política aquilo. Não é? Aquilo é quase que um programa político, não é? E que eu chamo de um programa punitivista, porque todas as medidas são voltadas para aumentar o grau de punição, né, sobre determinados tipos de crime ou transgressão. É claro que, é importante deixar claro o seguinte, que qualquer posição, independente de ser de esquerda, de centro-direita, se for republicana, é a favor do combate à corrupção, que é o meu caso, né? Isso é indiscutível. Agora, eu volto ao caso do procurador Dallagnol, porque como ele escreveu um livro, é um caso de alguém que você pode avaliar melhor o que está dizendo, né? Porque traz uma série de argumentos. Ele acha que você consegue resolver o problema do Brasil punindo, né?
É isso que eu digo, é um programa punitivista. Então ele diz, se você resolvesse o problema da corrupção, você conseguiria construir uma escola em cada município com o dinheiro que resultaria. Ou um hospital a cada tantos municípios, né? Como se um país gigantesco como o Brasil, com a complexidade que a sociedade brasileira tem, embora isso se aplique a qualquer sociedade nacional, né, pudesse resolver os problemas meramente com o combate à corrupção. Isso não aconteceu em lugar nenhum, não vai acontecer em lugar nenhum. É claro, insisto, é muito importante combater a corrupção, muito importante, mas achar que isto vai resolver todos os problemas brasileiros, não dá. Então, a ideia do tenentismo togado é essa, né, de que você tem uma espécie de partido informal, né, que começa a incidir fortemente sobre a política. E aí eu queria dizer mais uma coisa, porque o problema, como reconhece o próprio Eduardo, de setores que não foram igualmente atingidos pela Lava Jato, é que você desequilibra o jogo. Aí é um pouco o meu capítulo histórico do livro, em que eu tento mostrar que no Brasil você tem um jogo polar entre um campo popular e um campo de classe média. E um terceiro partido que eu chamo de partido do interior, que talvez a gente fale mais adiante, né? Se você destrói um dos lados e deixa o outro mais ou menos intacto, é claro que ele foi também em alguma medida atingido, né? Mas o problema é que, na prática, o jogo político é dado pela possibilidade de disputar o poder. Se você impede um lado de disputar e deixa o outro livre para disputar, você cria um desequilíbrio que entra no âmago do problema democrático que nós temos hoje no Brasil. Então, eu tenho a convicção de que a Lava Jato, independente, volto a dizer, das suas intenções, acabou tendo um efeito político maior. Eu queria enfatizar um ponto que o André mencionou, que eu acho interessante. As pessoas, de um modo geral, superestimam muito a importância da corrupção nos problemas brasileiros. Por mais que você expanda o tamanho da corrupção no Brasil, e é muito grande, ela não dá conta de explicar a disfuncionalidade do Estado brasileiro. Como eu já disse, 34% é a carga tributária bruta. Gente, de cada R$100 de valor que os brasileiros criam com o seu trabalho, 34 são arrecadados pelo governo, União, Estados e municípios. Em cima disso, tem um déficit nominal, 6% do PIB, o Estado gasta mais do que ele arrecada. Portanto, nós estamos num país em que 40% da renda nacional passa pelo setor público. Cadê? Cadê para a população o resultado de 40% da renda nacional, num país de renda média que não aparece do outro lado? O Bolsa Família, André, é 0,5% do PIB, é a migalha que cai da mesa. E tem um impacto extraordinário na vida de milhões de brasileiros. É 0,5% do PIB. Nós estamos falando de um estado pelo qual transitam 40% do PIB. Nossos indicadores de saúde são deploráveis, nossos alunos tiram os últimos lugares toda vez que participam de testes comparativos internacionais, metade dos domicílios não tem saneamento básico, a segurança é um desastre, o transporte coletivo é horroroso. Como assim? O que está acontecendo com o Estado brasileiro? 40% da renda nacional é drenada, o Estado não investe, não dá políticas públicas minimamente aceitáveis e gasta 0,5% do PIB com Bolsa Família, que muda a vida de milhões de brasileiros. Esse é o problema. Não é, a corrupção é pequeno, muito pequeno, diante da enormidade do que é essa disfuncionalidade do Estado no Brasil. Deixa eu fazer uma avaliação do ciclo lulopetista. Eu acho que o governo Lula começou excepcionalmente bem. Talvez o momento mais belo da redemocratização no Brasil foi a alternância de poder na passagem do Fernando Henrique para o Lula. Eu acho que foi um momento extraordinário, maravilhoso. O Lula fez um ministério da mais alta qualificação, fez uma agenda de reformas microeconômicas bem desenhada, com uma boa equipe econômica. O país estava muito encaminhado para realmente dar um salto institucional, político, social, programas de inclusão social bem desenhados. Com o mensalão e a queda do Palocci, eles começaram a perder o pé. A qualidade da política econômica declinou, a qualidade técnica da equipe econômica piorou muito, mas ainda contido. Quando entra a Dilma e vem a crise financeira de 2008-2009, esse sonho nacional desenvolvimentista começou a ficar mais solto e mais autoconfiante.
E o governo Dilma aprofundou o pior do segundo mandato do Lula. Cometeu extravagâncias enormes em política econômica, pela qual nós estamos pagando e vamos continuar pagando por muito tempo. Interviu com mão muito pesada no setor elétrico, interviu com mão muito pesada em petróleo e gás, usou o BNDES de uma maneira extravagante e equivocada para financiar campeões nacionais. O Bolsa BNDES chegou a ficar maior que o Bolsa Família, para um grupo muito restrito de empresários amigos do rei, amigos parceiros do Estado patrimonialista. Estou falando de Ike Batista, de JBS, de Odebrecht, que são os grandes beneficiários disso. Gerou inconsistências econômicas terríveis, com inflação alta, juro alto, levou para uma recessão e fez uma guinada maluca de política econômica, porque o Joaquim Levy ficou totalmente sozinho dentro do governo, não conseguiu fazer o que ele foi lá para fazer e gerou a situação que nós estamos vivendo hoje. Então, eu acho que o governo petista começou muito bem com Lula. Eu realmente gostaria muito que aquilo tivesse prosseguido. A partir do mensalão e da queda do Palocci, a coisa começou a bagunçar e a Dilma levou isso às raias do paroxismo. Levou isso muito longe. Entregou o país completamente desorganizado. Bom, eu acho que a gente olha de ângulos diferentes, então a gente enxerga aspectos distintos, né? Eu acho que a ex-presidente Dilma teve o mérito de enfrentar uma situação nova, que foi uma crise mundial que começou a se estender a partir de meados de 2011. Nós temos que lembrar que a crise do capitalismo começa em 2008, mas ela é refreada por uma injeção enorme de dinheiro público nos países centrais, mas em 2011 ela é retomada e aí ela persiste, sobretudo, nos países da Europa, sul da Europa, na maior parte das vezes, como centro, né? E ela aí chega ao Brasil uma espécie de redução geral, né, do ritmo econômico do mundo. A China reduz pela metade o seu crescimento. E o que a ex-presidente Dilma tentou fazer é manter o crescimento brasileiro no ritmo médio que ele vinha antes, ou seja, no segundo mandato do ex-presidente Lula, em torno de 4,5%, 5%. Que os economistas mostravam que era necessário para continuar esse processo de combate à pobreza sem haver radicalização, porque no fundamental, a classe média e mesmo o capital não estava perdendo, né? E os mais pobres estavam ganhando. Então, para manter essa linha, a ex-presidente Dilma tentou fazer uma política econômica que mantivesse o crescimento no Brasil com reindustrialização. Esse é o segundo aspecto, né? Ela identificava, e eu acho que boa parte dos economistas concorda com ela, um processo contínuo de desindustrialização do país, né? E é importante lembrar que, para efeitos do lulismo poder continuar aí não só combatendo a pobreza, mas dando um teto superior para aqueles que estavam já em ascensão social, é preciso empregos de boa qualidade. Os empregos de boa qualidade, de modo geral, estão no setor industrial, né? Então, essa tentativa de manter o crescimento com reindustrialização levou ela a uma política mais forte, né? O lulismo é caracterizado, na minha opinião, por uma espécie de reformismo fraco. Ela deu uma acelerada nisso, né? E, de fato, é preciso reconhecer que houve mais intervenção estatal, né? Por exemplo, o controle do preço da energia elétrica, né? Na verdade, a redução do preço da energia elétrica, foi feito com base numa medida provisória da ex-presidente Dilma. Agora, o que é interessante notar é que essas medidas foram tomadas porque o setor industrial pediu redução dos juros, desvalorização do real, proteção da indústria nacional, redução da energia elétrica e mesmo as desonerações, muito criticadas em todos os setores, e eu mesmo, embora não seja economista, tendo a achar que aquilo não foi um bom caminho, né? No segundo aspecto, que acho que não foi mencionado pelo Eduardo, é pouco reconhecido o fato de que a ex-presidente Dilma tentou combater o que eu chamo de incrustações clientelistas no Estado. Ela reduziu de maneira importante a presença do então PMDB, atual MDB. Vamos lembrar que o ministério que tem o maior orçamento da Esplanada é o da Saúde. Estava com o PMDB e ela tirou o PMDB de lá. Além dela ter mexido em setores
muito delicados, como o setor energético, estou falando da Eletrobras, etc., e finalmente na própria Petrobras. Vamos lembrar que quando vem a Lava Jato, em março de 2014, ela encontra a então diretoria, que supostamente estava envolvida em casos de desvio, toda demitida. Já tinha sido demitida pela ex-presidente Dilma no começo de 2012. Então, há também nesse aspecto, eu acho que a gente deve resgatar uma consistência e uma coragem na ação dela. Agora, a partir de 2013, meados de 2013, isso tem a ver com junho, eu acho que ela perde o pé, né? Começa a fazer uma política zigue-zagueante que, de fato, embora talvez também por razões diferentes, eu acho que foi um equívoco ter nomeado o ex-ministro Joaquim Levy, porque ela tinha prometido que ia fazer uma outra política econômica. Na verdade, ela ia continuar a política econômica que ela vinha levando e ela fez um giro de 180 graus após a reeleição. Com isso, ela perde a sua base social e começa um processo que talvez a gente venha a discutir mais adiante, que vai acabar levando ao impeachment.